Hoje é segunda, 28 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A partir de hoje, o projeto Botafogo SAF com John Textor terá realmente o seu início, já que terminou o campeonato carioca e todos os pormenores serão ajustados. Além disso, Herisson saiu muito bem no campeonato estadual. 8 gols marcados, decisivo em clássicos. Lúcio Flávio mandou bem na entrevista coletiva de ontem. Vou colocar aqui alguns trechos das falas do técnico interino. O que será feito com Lúcio Flávio? Ainda é uma incógnita, mas esse nosso giro de notícias está em nome de OneFootball. Se você gosta de acompanhar informações do mundo da bola, no OneFootball é seu lugar. Você vai baixar o aplicativo, o link está aqui na nossa descrição e vai ter muitas informações. Por exemplo, neste final de semana, no próximo no caso, nós teremos a volta do campeonato japonês e vocês poderão assistir todos os jogos aqui, com o teu celular ali, porque é de graça o japonesão da massa. Se você ainda não baixou o aplicativo, eu recomendo, link aqui na descrição e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. O OneFootball é parceiro do canal do TF e eu recomendo. Antes disso, vocês vão deixar seu like, vão se inscrever no canal e tem um recadinho. Hoje, 15 horas, inicia uma live antes do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Nós vamos acompanhar juntos o sorteio da próxima fase da competição nacional. Então, conto com vocês aqui no canal para a gente bater uma bola e acompanharmos qual será o adversário do Botafogo nesta fase da competição. Herisson chegou no Botafogo sob desconfiança. Atuava na equipe do Brasil de Pelotas que foi rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas ele já havia tido um bom desempenho atuando pela equipe Chavante. No Botafogo, chegou ali como reserva do Matheus Nascimento. A joia botafoguense, de 18 anos, teve um bom desempenho no Campeonato Carioca e Herisson era uma opção no banco de reservas. E sempre que entrou, foi muito bem. Primeiro jogo deu assistências e logo em seguida deixou seu tento com a camisa alvinegra. Nos clássicos, ele foi muito importante contra Vasco da Gama, partida lá no Maranhão, onde ele fez o gol da vitória, e ontem contra o Fluminense, marcando 2 gols. Ele até o momento é o artilheiro do campeonato estadual, ao lado de Gabriel Barbosa, jogador do Flamengo. Se esse atleta não marcar nenhum gol nas finais do campeonato carioca, ambos terminarão o estadual como artilheiros. Isso mostra que a escolha do Botafogo foi muito bem feita em relação a esse atleta. É um jogador que tem potencial, tem força e com certeza terminou o campeonato carioca valorizadíssimo, já que é um centroavante que tem boas qualidades. Ele não é aquele jogador que vai fazer uma tabela de qualidade, vai fazer vários lançamentos, não. Ele é aquele atacante do último toque. E isso é muito importante quando o time é bem arrumado. Ele vai ter ali 3, 4 oportunidades no jogo e certamente poderá colocar uma dentro da casinha. Foi um acerto muito grande a contratação do jovem Herisson pelo Botafogo. Isso ali é um mérito ainda do ex-diretor de futebol, Eduardo Freeland, que apostou nesse atleta. Comentem aqui o que vocês acharam do Campeonato Carioca do Herisson. Hoje, com o final do Campeonato Estadual, começa o planejamento para o Botafogo de John Textor. Vários pontos serão ajustados com esta vinda do empresário norte-americano ao Brasil. Situação do time sub-23, como que será feito em relação ao Botafogo B, quem será o técnico, Lúcio Flávio vai ser o técnico, em relação à estrutura, CT Lunier e também do Nilton Santos, o que será feito em relação a isso, e contratações, mas quantas o Glorioso fará até o início do Campeonato Brasileiro? Será que o John Textor vai abrir um pouco mais a carteira? São vários pontos que começarão a tomar um caminho mais fácil e muito mais amplo no dia de hoje. A apresentação do Luiz Castro acontecerá amanhã, 1h da tarde, no estádio Nilton Santos, e ali o técnico falará pela primeira vez como profissional. E claro, com algumas perguntas que nós iremos fazer na entrevista coletiva, o treinador Glorioso, ele começará a dar algumas explicações sobre o novo Botafogo. O Botafogo agora do John Textor. Mas a partir de hoje, deste momento, o novo Alvinegro, o novo Glorioso, começará a ganhar cara e ganhar corpo. Daqui a 2 semanas começará o Campeonato Brasileiro. O nosso adversário na primeira rodada da competição também foi eliminado do Campeonato Paulista. Porém, antes do jogo contra o Botafogo,
A equipe corintiana vai enfrentar o time que talvez seria do Louco Abreu como técnico, que é o Always Red da Bolívia. No meio do morro, o Corinthians vai jogar uma partida forte pela Copa Libertadores na terça-feira, dia 5, e no dia 10 enfrentará o Botafogo no estádio Newton Santos. O Botafogo terá 2 semanas de trabalho e o Corinthians terá ali um jogo importante antes da nossa estreia contra eles no Campeonato Brasileiro. Mas agora, de fato, começa a nova era do Botafogo, comandada pelo técnico Luiz Castro. E o Lúcio Flávio falou alguns pontos importantes na entrevista coletiva de ontem, principalmente em relação aos jogadores, a entrega que ele viu dos atletas e como ele vai entregar o alvinegro para o Luiz Castro. Manda aí. Em primeiro lugar, acho que é só reforçar, né, essa questão de parabenizar, né, os atletas, né, e é interessante porque alguns desses atletas pela primeira vez jogaram no Maracanã, né, e tiveram uma postura muito bacana, assim, uma postura boa, personalidade, né, procuraram fazer o jogo que a gente tinha passado, né, e conversado a respeito disso, e sem dúvida que foi um jogo bom. Infelizmente, né, não foi o resultado que nos credenciou a chegar à final, mas eu acho que foi uma vitória que mostra, primeiro, uma capacidade que a equipe tem, né, e todos aqueles que acompanharam o jogo, acho que pôde perceber isso, e para um futuro aí próximo, né, acho que cria-se, sim, uma expectativa boa, né, em relação até a esse próprio grupo de atletas, né, jogadores que vão, acho que de alguma forma aí, conseguir, né, diante de uma sequência e com a chegada agora do nosso novo comando, né, também ter a possibilidade de mostrar, né, o seu potencial para permanecer, né, e continuar vestindo a camisa do Botafogo. Para todo atleta, qualquer profissional do futebol, você chegar em uma decisão é por mérito, merecimento do teu trabalho, né? É a recompensa do seu trabalho, né? Você chegar. E os jogadores trabalham para isso, né? O dia a dia, é o pessoal de apoio que acorda às 6 horas da manhã de um domingo para preparar toda a logística para vir para um jogo, né? Então é um envolvimento muito grande para chegar num momento como esse, né? E o sentimento depois do jogo, né, de vestiário, você percebia que os atletas não queriam ter, né, deixado de disputar uma final, porque é uma valorização, acho que para todo profissional. Agora, em relação a nós não atingirmos a final, né, de não chegarmos de fato agora, né, com a chegada do Luiz, ele terá esse tempo, acho que um tempo para conhecer, né, e talvez até para nós melhorarmos, né, principalmente alguns atletas que também estão chegando, né, que estão sendo aí anunciados como reforços, e em relação a isso é uma oportunidade que se tem, né, de trabalhar, né, e certamente é o que deverá ocorrer, já que nós temos aí, né, daqui a pouco uma estreia aí no Campeonato Brasileiro, e nós sabemos que é uma competição aí de um nível bastante forte. Só completando aqui pela chegada dos reforços, do próprio Luiz Castro, dentro do Botafogo, dentro da comissão técnica e do elenco, qual a expectativa para essa temporada? Aonde o Botafogo pode chegar, segundo vocês? Eu acho assim que nós vamos, né, aos poucos melhorando, né, os reforços são justamente já nesse sentido. Esse primeiro momento, né, o campeonato estadual, além de ter utilizado aí vários jogadores da categoria de base, muitos jogadores foram utilizados, né? Ao longo da competição nós perdemos jogadores que eram importantes para nós, né? Para o nosso time titular, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, 2 casos: o Diego Gonçalves, né? O Rafael, que machucou logo na estreia, depois mais à frente o próprio Carlos. Então eram jogadores que já vinham, né, do ano passado, que seriam, né, jogadores importantes, e nós fomos perdendo esses atletas, né, ao longo desse primeiro momento. E mesmo assim, né, eu acho que finalizamos essa competição de uma forma digna, e eu conversei justamente isso com eles, né, que é um orgulho, né, perceber, né, o crescimento dos atletas, né, mesmo diante de uma adversidade, de alguns deles, como eu falei, jogando pela primeira vez no Maracanã e mostrando, acho que um potencial bastante importante assim para a sequência deles aqui. Avaliem aqui o que vocês acharam do Campeonato Carioca do Lúcio Flávio. É isso, queridos, é isso, queridas. Mais um giro de notícias chega ao fim. Ali
15 horas estarei de volta hoje aqui no canal para a nossa live, uma live hoje especial em relação ao sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Conto com vocês, até mais tarde para a gente conversar e analisar quem será o adversário do Fogão. Um beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles, valeu, tamo junto sempre.